Oi, meus amigos, eu sou a Fana Lopes e esse é o nosso momento especial para a gente aprender algumas regras de ouro, algumas dicas preciosas para uma vida mais feliz. São dicas para a nossa vida no dia a dia, para os nossos relacionamentos, para a nossa saúde física e emocional, para a nossa saúde financeira, para a nossa vida com Deus. E hoje eu quero te perguntar uma coisa: como é que você escolhe os seus amigos? Que critérios você usa? Esses amigos, esses relacionamentos, eles têm te aproximado ou te afastado de Deus? Então, se você quer saber o que a Bíblia diz sobre as más companhias, sobre as más conversações e sobre o perigo da gente se associar com pessoas mal intencionadas, então não saia daí, porque o tema de hoje é ligações perigosas. Então vem pra cá. O texto que a gente vai ler hoje é um texto muito curtinho, que está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim, na minha versão: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando Paulo escreveu essa carta aos irmãos lá da igreja de Corinto, ele estava muito preocupado com a influência que esses irmãos estavam sofrendo por parte dos falsos mestres, que estavam ensinando e espalhando ali entre eles uma falsa doutrina sobre a ressurreição. Paulo estava dizendo para os coríntios que, apesar do conhecimento que eles tinham da palavra de Deus, eles estavam se deixando levar por esses falsos ensinamentos. E foi por isso, então, que Paulo disse: não vos enganeis. Nessa carta, Paulo estava alertando esses irmãos sobre esses falsos mestres, que eram pessoas malignas e corruptas, que tinham se infiltrado ali no meio dos coríntios para disseminar uma doutrina que negava a realidade da ressurreição. Esses falsos mestres, eles estavam tentando então corromper os bons costumes daqueles que acreditavam na verdadeira doutrina da ressurreição. Então, quando Paulo fala das más companhias ou das más conversações, como está em algumas versões, ele estava se referindo a esses falsos mestres que os irmãos de Corinto estavam tolerando no meio deles. Então, o recado de Paulo para os irmãos de Corinto foi o seguinte: acordem, não se deixem enganar. E esse recado vale para mim e vale para você também. Eu me lembro que quando eu era adolescente, meus pais sempre me diziam assim: filha, cuidado com as más companhias. É como se eles estivessem me dizendo assim: ligue o sinal de alerta, fique atenta. E eles diziam isso porque eles sabiam do risco que a gente corre quando a gente se associa com pessoas ruins, principalmente na fase da adolescência. Então, quando a gente se aliancia, se associa com pessoas que não têm boa índole, que têm um caráter duvidoso, que não são tementes a Deus, que são desonestas, mentirosas, a gente está correndo um risco muito grande de ser influenciado por essas pessoas. A gente está correndo o risco de adquirir os seus hábitos, a sua maneira de falar, a sua maneira de vestir. Tem um ditado popular que todo mundo conhece que diz assim: diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E é uma verdade, porque a gente começa a se parecer com a pessoa com quem a gente anda, com quem a gente passa o nosso tempo. Tem uma frase que diz assim: as más companhias são como um mercado de peixe. A gente acaba se acostumando com o mau cheiro. Então a gente vai recebendo ali de forma muito sutil e gradativa, né, todas as influências, boas ou ruins, das pessoas com quem a gente anda. E essas influências, elas vão sendo incorporadas lentamente no nosso estilo de vida. Então, o que eu posso fazer para não correr riscos? Na verdade, eu preciso aprender a identificar essas características positivas e negativas nas pessoas para eu poder avaliar se são boas ou se são más companhias, se eu vou escolher caminhar com elas ou não. Olha que interessante, quando eu converso meia hora, por exemplo, com alguém, eu já consigo extrair dessa pessoa algumas informações preciosas, porque a própria pessoa me dá sinais sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter, sobre como ela gosta de levar a vida, sobre a importância ou não que ela dá para a família, sobre a importância ou não que ela dá para os princípios bíblicos. Então, fique atento aos sinais, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Esse texto está em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Então, quando a pessoa abre a boca, ela acaba revelando
tudo que está escondido ali no coração dela. A boca vai derramar as verdades mais secretas da nossa alma. Quando você esbarra em alguém, o que essa pessoa derrama? Ela derrama maledicência, maldade, incredulidade, ela derrama imoralidade, desonestidade. Esse é um sinal muito importante. Então, uma outra maneira de identificar o caráter de alguém é observar a conduta dessa pessoa, o comportamento dela, as atitudes dela. Tem uma frase que diz assim que o caráter é algo que se ostenta por palavras, mas se revela em atitudes. E aqui eu deixo uma dica importante para você. Nada há de oculto que não venha a ser revelado. E nada há em segredo que não seja trazido à luz do dia. É um texto bíblico que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 22. Então a gente precisa estar atento para enxergar aquilo que os nossos olhos não veem. Eu preciso estar atenta aos sinais que a própria pessoa vai me dando, seja por palavras, seja por atitudes. E se depois que eu avaliar, que eu analisar bem todas essas informações, se depois de tudo isso eu perceber que essa pessoa que está se aproximando de mim, ela tem um caráter duvidoso, ela acha a traição uma atitude normal, ela acha aceitável usar expressões vulgares, ela acha que obediência aos pais é caretice, ela acha normal mentir, enganar, trapacear, então eu já preciso ficar atenta, porque aí vai caber a mim decidir se essa pessoa vai fazer parte da minha vida ou se não. E é muito importante eu entender que quando eu abro a porta para essa pessoa entrar e fazer parte da minha vida, quando eu me envolvo com ela de alguma forma, ou quando eu tolero essas más companhias, esses relacionamentos nocivos, eu estou abrindo a porta para ligações perigosas. E são perigosas porque colocam em risco os nossos bons costumes, colocam em risco o nosso casamento, as nossas finanças, colocam em risco a nossa saúde, as nossas emoções, colocam em risco a nossa vida com Deus. E aqui fica uma dica para você. Fique atento ao que as pessoas que convivem com você estão dizendo sobre essas amizades, sobre esses relacionamentos. Porque quem nos ama sempre vai nos alertar sobre essas ligações perigosas. Nesse texto de 1 Coríntios que a gente leu, Paulo está ensinando que se a gente se associar, se aliançar com esses falsos mestres, ou seja, com essas más companhias, a gente pode ser influenciado negativamente por elas e ainda corre o risco de assumir o estilo de vida dessas pessoas corruptas, maledicentes, imorais e sem ética. Mas é interessante a gente observar que Paulo não está orientando os irmãos de Corinto a não se associarem com essas más companhias, mas ele está alertando para o perigo dessas associações. Ou seja, ainda que você conviva com pessoas desleais, mentirosas, enganadoras, traiçoeiras, imorais, sei lá, na faculdade, no trabalho, no cursinho, por onde você esteja, você não deve se deixar influenciar por elas. É isso que Paulo estava dizendo, olha, cuidado, não se engane, não se deixe influenciar por essas pessoas. Você deve ser, na verdade, aquele que influencia de forma positiva, aquele que oferece um novo estilo de vida de acordo com o padrão de Deus. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você é um termômetro ou um termostato? O termômetro, ele mede a temperatura do ambiente, mas ele não pode alterar essa temperatura. Ele não tem o poder de mudar o ambiente. Muito pelo contrário, ele é afetado por esse ambiente. Imagina essa situação. Tem uma pessoa na sua faculdade que todo mundo considera essa pessoa, esse rapaz ou essa moça, como uma má companhia. E essa pessoa, aos poucos, começa a ganhar espaço na sua casa, na sua vida, nos seus relacionamentos. E de repente, quando você percebe, você já foi completamente influenciado por ela. Já usa as mesmas roupas, já ouve as mesmas músicas, frequenta os mesmos lugares, assiste aos mesmos programas de TV, ou seja, você foi afetado, influenciado por ela. Esse é o cristão termômetro. E o termostato? O termostato ele é usado em aparelhos de ar-condicionado e aquecedores. Ele é um instrumento que tem a capacidade de regular, de definir a temperatura do ambiente. Ele tem a capacidade de transformar
o ambiente, ou seja, ele vai influenciar e não ser influenciado. Então, se eu sou um cristão capaz de influenciar uma pessoa de forma positiva, ou seja, se eu sou um cristão termostato, essa pessoa vai começar a experimentar por meio da minha vida um novo estilo de vida, baseado no padrão de Cristo e não no padrão do mundo. Então eu preciso sempre me perguntar: eu sou aquela pessoa que influencia ou que sou influenciada pelo ambiente, pelas outras pessoas? Se você não influenciar o ambiente, ele te transforma. Então, ou a gente toma a forma do ambiente, ou o ambiente toma a nossa forma. Então eu preciso avaliar bem antes de dar acesso a essas amizades, a esses relacionamentos perigosos. Eu preciso fazer a seguinte avaliação: eu estou em condições de influenciar? Eu estou forte o suficiente para estender a mão para essa pessoa? Ou eu corro o risco de ser influenciado por ela? Lembra da história de Sansão? Está lá em Juízes, capítulos do 13 ao 16. Depois dá uma conferida nessa história que é muito interessante. Ele era um homem temente a Deus, ele tinha fé em Deus, mas por causa de uma aliança que ele fez com Dalila, por causa dessa associação com Dalila, por causa dessa ligação perigosa, ele perdeu a sua força. Ele ficou cego, ele foi preso pelos seus inimigos, ele foi exposto e humilhado publicamente, ele foi envergonhado. Então fique atento, se você está vulnerável demais, se a sua fé está frágil demais, saia da zona de risco. Fuja desses falsos mestres, desses homens corruptos, desleais, maldosos. Fuja dessas ligações perigosas, porque elas sempre vão representar um grande risco para mim e para você. E aqui fica mais uma dica importante. Você precisa se aproximar de pessoas e de coisas que te aproximam de Deus, que te levam para o centro da vontade de Deus. Mas se você não está em condições de ser termostato, você precisa se afastar das pessoas e das coisas que te afastam de Deus, que te tiram da presença dele. E sabe como eu identifico se eu estou diante de uma ligação perigosa ou não? Eu preciso então fazer algumas perguntinhas bem simples para mim mesma. Como que era a minha vida, o meu comportamento, como que eram as minhas escolhas, as minhas notas no colégio, as minhas reações antes desse fulano ou dessa fulana aparecer na minha vida? Eu cresci, eu amadureci, eu sou uma pessoa melhor ou eu piorei? O que mudou na minha vida depois que o fulano ou a fulana apareceu? Sabe quem vai poder te ajudar a encontrar essas respostas? Aquelas pessoas que convivem de perto com você. Os seus pais, os seus amigos, os seus irmãos, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, os seus colegas de trabalho. Eles vão ser um verdadeiro radar que vai te ajudar a identificar a presença ou não de ligações perigosas na sua vida. Porque quem te ama vai te alertar: filho, depois que você conheceu esse fulano, você não estuda mais, você só quer saber de ficar o dia inteiro jogando videogame, você começou a frequentar lugares que antes você não frequentava, você parou de ir para a igreja, você não obedece mais seus pais. Então, ouça o que essas pessoas que te amam estão dizendo a respeito dessas associações, dessas ligações que você tem feito. Então, a escolha vai ser sempre nossa. E por falar em escolhas, eu preciso aprender a escolher quem vai fazer parte da minha vida, quem vai se assentar à minha mesa. Eu preciso escolher quem vai andar comigo, eu preciso escolher que tipo de alianças eu vou fazer, com que tipo de pessoas eu quero me associar. Então, para não correr o risco de escolher errado, peça a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te dirigir, vai te orientar, vai te aconselhar em todas as suas escolhas. E aqui fica mais uma dica: escolha não ser tolerante, não ser liberal com os falsos mestres, com aquelas pessoas que chegam na sua vida de mansinho, como quem não quer nada, e vai ali ganhando espaço sorrateiramente para enfraquecer a sua fé, para te apresentar novidades que o Senhor desaprova, para te oferecer falsos ensinamentos, para te levar para lugares imorais. A gente sabe que o ser humano, ele não é uma ilha e que ninguém
pode viver isolado de todo mundo ou dentro de uma bolha para se proteger das influências nocivas do mundo, né, dos falsos mestres. A gente sabe que ninguém passa por este mundo sem receber influências dos outros ou sem exercer influências sobre os outros também, para o bem ou para o mal. Mas a gente tem o poder de escolha nas nossas mãos. Então, apesar de viver num mundo cheio de influências perigosas, faça boas escolhas. Escolha frequentar os melhores lugares, escolha bons livros para você ler e o melhor deles é a Bíblia. Escolha melhor as músicas que você tem ouvido, selecione com mais prudência os seus programas de TV. E aqui fica outra dica: se a programação não edifica, use o controle remoto ou o botão que desliga. E sempre se lembre de uma coisa: nós somos templos do Espírito Santo. Ele habita em nós, em mim, em você. Por isso a gente precisa escolher com muita prudência de que fonte nós vamos beber, que tipo de informações a gente vai absorver. O Salmo 101, versículo 3 diz assim: não colocarei diante dos meus olhos nada que seja pernicioso, nada que seja impuro. Tem uma frase que diz assim: enquanto boas companhias fazem valer viver a vida, as más companhias aceleram a nossa partida. Então, faça boas escolhas e não seja tolerante com os falsos mestres, com aqueles que se infiltram sorrateiramente na sua vida para te tirar do lugar mais precioso, que é a presença de Deus. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, compartilhe, dê o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para que você esteja sempre atento a todas as dicas que eu vou deixar aqui, para que você aplique na sua vida, porque são dicas preciosas para que você tenha uma vida mais feliz. Amém? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.